Otsukuni no Sojo, ou A Menina do Outro Lado. É um quadrinho que foi publicado no Brasil pela Dark Side Books, fazendo parte do selo da Dark Side, onde publicam graphic novels. E é o tema do Silverdices de hoje. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices aqui pra gente. Já pega o banquinho, senta aqui comigo e bora conversar aqui sobre A Menina do Outro Lado, esses quadrinhos que estão sendo publicados pela Dark Side Books no Brasil. Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, senta aqui com o Alex e você já vai folheando aqui A Menina do Outro Lado comigo enquanto a gente vai falando desse quadrinho que tem uma qualidade gráfica e é um produto maravilhoso, é isso. E obrigado Dark Side Books, que esses dois aqui eu recebi da Dark Side. Eles mandaram esses e outros quadrinhos que eu vou trazer para falar, para resenhar aqui para vocês também no canal. A Menina do Outro Lado é uma obra de ficção que foi escrita pelo mangaka, escrita e desenhada pelo mangaka Nagabi, onde conta a história de um mundo que ele basicamente é dividido entre as pessoas que vivem do lado de dentro e do lado de fora de uma grande muralha, onde as pessoas do lado de fora foram acometidas por uma maldição e daí são chamadas de forasteiros. A partir daí, nós acompanhamos ali a história da pequena Shiva, uma pessoa que não foi amaldiçoada e que vive do lado de fora dessa muralha, e ela vive ali, ela foi acolhida por um ser, por um forasteiro, que no caso ela chama ele de Sensei. A partir daqui, qualquer coisa que eu contar para vocês, eu vou entrar no campo dos spoilers, e nessa resenha não era a minha ideia. Se vocês quiserem depois que eu fale com spoilers de A Menina do Outro Lado, deixa aqui nos comentários, eu sigo lendo os quadrinhos, os mangás publicados pela Dark Side Books, e daí a gente fala sobre A Menina do Outro Lado com spoilers mais pra frente aqui no canal. E daí vem um ponto bem interessante em A Menina do Outro Lado, porque eu pensei muito como escrever esse texto, como escrever esse roteiro para poder falar sobre essa história para vocês. Porque basicamente o que eu trouxe aqui é a sinopse do quadrinho, a sinopse da história. Tem alguns detalhes a mais ali, mas eu entendi que se eu trouxesse alguma coisa a mais, eu entraria realmente em spoilers, porque esse quadrinho, o texto do Nagabi nesse quadrinho, é um texto muito simples. Ele vai entregando pouco a pouco, é como se a solidão, a solitude daquele ambiente onde a Shiva e o Sensei vivem fizessem parte da gente, onde nós, como se nós estivéssemos ali acompanhando as brincadeiras de chá, as pesquisas do Sensei, o que a Shiva faz para se entreter no mundo onde só tem ela ali, né? Já que ela vive do lado de fora da muralha. E isso é muito legal, porque não tem um texto para isso. Você passa muito tempo olhando os detalhes, olhando as feições da Shiva, tentando entender o que é o Sensei, o que é essa maldição. E aí, claro, que eles vão explicando, ele vai explicando, né? O Nagabi vai explicando isso, história a história, momento a momento, mas é muito como se os personagens fossem descobrindo o que está acontecendo e a gente fosse descobrindo junto, não aquela coisa, um narrador falando, olha, há milhares de anos atrás houve um acidente catastrófico e blá 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 blá. Não é assim que funciona. Nós acompanhamos tudo que está acontecendo da visão dos dois, e como são seres completamente diferentes, nós entendemos o afeto entre esses seres, por mais que eles não conversem muito. E já que são só os dois, ali basicamente um adulto e uma criança, eles não vão conversar sobre, sei lá, olha, o mundo acabou, meu Deus do céu. Então rola todo aquele afeto dele tentar proteger a Shiva, da Shiva se preocupar com o Sensei, enquanto eles andam pela floresta atrás de mantimentos, quando o Sensei faz as pesquisas dele, quando a Shiva tá brincando, enfim, rola todo esse afeto e nós acompanhamos isso muito de perto, o que traz um outro ponto que me chamou muito a atenção nessa arte, porque o tempo todo, o único personagem que apareceu nesses dois volumes que eu tenho, e já são 5 publicados no Brasil, a única personagem que aparece aqui, onde nós temos a visão da feição da personagem, é a Shiva. Sempre quando aparece qualquer outro humano dentro dessa história, o rosto
não é apresentado para o leitor, né? O rosto ele é cortado pela imagem, que isso acaba trazendo muito mais a nossa reflexão pelo que está acontecendo pelo olhar da Shiva. E aí o sensei, quando o sensei aparece, geralmente ele tá nessa coisa meio egípcio, né? Esse rosto de lado, que é, por exemplo, o rosto das duas capas do quadrinho. Tem essa coisa dele estar sempre de lado, mas é um rosto, né? Meio monstrão, meio demoníaco, todo pintado de preto, só com os olhos brancos, ali, o desenho do olho. Então não tem uma feição, não tem uma expressão a mais no rosto. E ainda assim você consegue acompanhar, você consegue sentir os sentimentos do que está acontecendo a cada momento desse quadrinho através da arte, já que nós não temos tantas falas ou não tem um roteiro robusto quanto a fala, até porque nós estamos falando de grande parte das interações de um adulto com uma criança. E tudo isso contrasta muito com o tipo desse mangá, porque isso aqui é um shonen, é um mangá que foi publicado num desses almanaques de shonens no Japão. E aí, se a gente está falando de um shonen que os rostos, a expressão dos personagens não é tão aparente, é um shonen que já é diferente por si só. E aí, se a gente olhar um shonen que não é um shonen de briga, é um shonen de ficção, onde o tempo todo você tem dois personagens e tudo mais, basicamente, é um shonen também bem diferente. E ainda pensando num shonen, a perspectiva dos quadros também é diferente, já que nós basicamente acompanhamos tudo da perspectiva da Shiva, e a gente está falando de uma criança, então geralmente os diálogos têm um desenho, um enquadramento de cima para baixo, nós temos sempre essa coisa do sensei para Shiva. É muito legal que quando ele quer ficar num ponto de igualdade com ela para um diálogo, ele geralmente senta. Então tem vários detalhes dentro dessa história que são interessantes nessa perspectiva visual mesmo, porque muito disso é subtexto dentro do desenho, não está escrito, não está explicando que o sensei vai sentar para ter uma conversa de igual para igual com a Shiva. Não. Mas tudo isso acontece, todas essas tratativas, toda essa experiência na leitura, ela acontece, é o que transforma esse quadrinho num mangá, no caso, bem interessante. É isso, gente, essa aqui foi minha resenha sobre A Menina do Outro Lado, e deixa eu só mostrar um negocinho pra vocês antes de acabar aqui, ó, tá? Isso daqui é um protetor de capa, tá? Não tem esse papelzinho, e eu queria mostrar isso pra vocês porque quando eu via o desenho, né, a arte da capa, eu sempre achei que isso daqui era da capa, mas não, é um protetorzinho, a capa tem um cinto, é isso. Tá? Então, era só para mostrar isso, mas eu já devo ter colocado, eu tô falando isso no final e eu não planejei os B-rolls desse vídeo aqui ainda, mas provavelmente eu já coloquei uma arte da capa. E esse quadrinho ele é vendido tanto no site do Dark Side Books como na Amazon, enfim, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon para vocês também, de todos os volumes disponíveis da Menina do Outro Lado, mas até aqui eu li só 1 e o 2, e daí provavelmente eu vá atrás dos outros para ler tudo, e aí depois que eu terminar de ler tudo eu faço uma resenha com spoilers sobre A Menina do Outro Lado. Fechado? Espero que vocês tenham gostado, não deixa de se inscrever aqui no Silverdices, comenta o que você achou, comenta se você já leu A Menina do Outro Lado, se você já leu alguma outra obra do Nagabe, e daí a gente passa a conversar a partir daqui nos comentários. Até o próximo, um abraço.